tenho sintomas de curta duração, eu tenho pensamentos acelerados, que são pensamentos totalmente diferenciados. Enquanto eu estou pensando em se eu vou conseguir ir amanhã no médico, eu de manhã já pensei no carro, eu de tarde já pensei como que eu faço para sair dessa casa, depois eu já começo a pensar no meu trabalho, eu penso na minha escassez financeira ou em questões financeiras, tudo ao mesmo tempo. É como se eu estivesse numa autovia, ou seja, numa autoestrada, numa via cheia de carros ao mesmo tempo, e cada carro está indo para um lado, e estão passando todos na mesma linha de pensamento, mas são todos carros, cada um indo para um lado. E isso acaba acontecendo. Além disso, quais são mais as situações que nós podemos ter além dos pensamentos acelerados? Pensa comigo. Se você passa a ter pensamentos acelerados que vão durando o dia todo, quanto maior o índice de cortisol, menor é o seu índice de melatonina. Ou seja, menos sono você tem. Se você está com uma preocupação latente na cabeça, você não vai conseguir dormir com tanta facilidade. Por quê? Porque o cortisol sobe e a melatonina desce. Então, se a sua melatonina desceu, você vai começar a ter insônia inicial. A ansiedade, ela traz a insônia inicial como um caminho. O que é insônia inicial? Aquela insônia que você deita na cama tentando dormir, vira para um lado, vira para o outro, levanta, sai da cama, vai na casa de banho, volta, tenta pôr uma meditação, não consegue se concentrar, bebe um copo de água, toma um remédio e nada parece resultar. Isso é o que a gente chama de insônia inicial, bem característico da ansiedade. Outra coisa que também começa a acontecer é a agitação, só que não é uma agitação qualquer. É essa agitação que leva a gente para a crise de ansiedade. Ou seja, um descontrole físico. Esse descontrole físico, quando eu estou numa crise de ansiedade, eu tenho normalmente um excesso de transpiração. Algumas pessoas podem até desenvolver transpiração azeda, se tiverem questões mais, conflitos mais territoriais, ou seja, se o problema dela é porque ela não está se sentindo bem onde ela está, as transpirações são fortes fatores e sintomas físicos que vão aparecer. Então, além da transpiração, ela pode ter boca seca, ela pode ter tremelicar de olhos, tissulares, né, vibrações tissulares que a gente chama, olhos, nariz, boca, com aqueles pequenos espasmos, sabe? Ela pode ter, por exemplo, necessidade de automutilação, arrancar cabelo, roer unha, morder, mordiscar partes do corpo, até mesmo em alguns casos, eu posso sim ter essa necessidade de me cortar, de me sentir como se eu tivesse com uma punição para mim de recompensa. Se eu sinto dor, eu não estou sentindo os outros problemas acontecerem. Então, além disso, eu tenho dores estomacais, que podem tanto dar uma diarreia, quanto pode também contrair e fazer uma constipação, ou seja, você não conseguir ir à casa de banho. Além disso, o que mais que você pode trazer? Você pode trazer tremores no corpo e formigamento, a sensação de que você está tendo um AVC, aquilo que você sente descontrolando. E como tudo isso começa? Com os pensamentos. Você começa a ter um pensamento que vai trazendo para você todos esses sentimentos. Então, a primeira coisa que eu sinto é a palpitação cardíaca. E um grande erro que a maior parte das pessoas com ansiedade comete é ir medir a tensão. É ir medir a tensão, eu vou correndo medir a tensão para ver se eu consigo sair da crise de ansiedade ou se realmente a minha crise está muito alta. Uma coisa que eu tenho a dizer para vocês, se a ansiedade ela já é um conflito que o seu corpo está tentando se proteger, como eu vou dizer daqui a bocadinho, é muito óbvio que se você medir a sua tensão, ela vai estar mais alta. Por que ela está mais alta? Porque o seu corpo está em processo de luta ou fuga. E se ele está em processo de luta ou fuga, ele vai bombear o seu coração mais rápido, vai oxigenar o seu pulmão mais rápido. Para quê? Para que você não tenha tempo de fazer trocas. Se você necessitar correr, o seu organismo não tem tempo de fazer a respiração completa, fazer as trocas gasosas. Então ela fica... E o coração começa a acelerar. Logo, você sente formigamento na extremidade pelo excesso de sangue que é jorrado para suas mãos e para os seus pés, para que você possa correr ou lutar, ok? Para ter mais energia. Se eu tenho pouco sangue numa coisa, sabe quando você fica com o braço dormente, você não tem dificuldade de fazer um movimento? Então, o seu cérebro sabe disso, ele precisa que você tenha mais velocidade, por isso ele vai trazer mais irrigação sanguínea para esse lugar, tá bom?